Bom, vou aqui fazer um vídeo sobre o material escrito que eu postei de possessórias, né, seguindo aquele nosso esquema, né, que eu prometi para vocês de fazer o material escrito, o material inédito, essencialmente bem objetivo, né, bem didático, e também de estar fazendo aí para vocês esses vídeos, né, vídeos de um tempo mais curto até, porque a experiência me diz que vídeos muito longos, eles geralmente não são assistidos. E o nosso assunto, né, são as ações possessórias. Bom, esse é um assunto que vai nos demandar um pouco mais de tempo, porque é um assunto que, sobretudo, é muito interessante e é importante, né, para todos nós. Então, quando eu falo em ações possessórias, é claro que o CPC traz três, ele traz a reintegração de posse, a manutenção de posse e o interdito proibitório. Então, ele traz regras gerais, né, sobre essas possessórias, explicando, né, especialmente o cabimento delas. Então, na nossa aula de hoje, eu vou explicar para vocês sobre a questão da ação possessória, né, o objetivo da ação possessória, e também vou explicar o cabimento de cada uma das ações possessórias. Lembrando vocês que, em caso de dúvidas, nós temos o nosso canal lá no Moodle, né, tenho recebido ali um feedback legal de alguns, né, colegas, e também tem o nosso canal pelo WhatsApp, né, que eu dei meu telefone para vocês já, que é o 991148966, por e-mail. Então, sempre esses canais de comunicação. Falando agora, então, sobre possessórias, que eu sei que vocês, né, devem estar curiosos. Primeiro, quando eu falo de ação possessória, eu não estou falando de ação petitória. A ação possessória é para discutir a posse e não a propriedade. Não estou discutindo assim, isso daqui é meu, isso daqui é teu. Eu estou discutindo o meu direito de ter a posse sobre a coisa. Vocês vejam, pode, por exemplo, um locatário ajuizar uma ação de integração de posse? Pode. Mas ele não é proprietário. Mas a questão não é a propriedade, e sim a posse. Quando eu brigo pela propriedade, aí nós temos uma ação que não se chama possessória, e sim ação petitória. E esse não é o caso. Agora, é claro, muitas vezes, quando eu trato da questão da posse, da ação possessória, eu acabo discutindo a propriedade como fundamento da posse. Então, por exemplo, alguém diz assim, eu tenho a posse porque eu tenho a propriedade desse imóvel, mas como uma decorrência. O assunto não é, veja bem, o assunto não é a propriedade, o assunto é a posse. Quem tem direito de ocupar. O que é posse? A posse é o uso e o gozo, é o poder usar alguma coisa, né? Então, vocês vejam, se, por exemplo, né, um arrendatário, um locatário, eles são, né, turbados ou esbulhados na sua posse, eles podem ajuizar a ação, mesmo não tendo a propriedade, porque a discussão não é propriedade, a discussão é a posse. E uma coisa que é muito interessante, né, é que o CPC traz então as três possessórias, e isso daqui é o que eu vou explicar a diferença para vocês. As pessoas se confundem. A mais fácil de todas é o interdito proibitório. O que é o interdito proibitório? É uma ação que eu entro quando existe ameaça. Essa é a palavra do interdito proibitório. Eu até botei naquele esquema que eu fiz para vocês, que eu postei. A palavra é ameaça. Então, por exemplo, imaginem que um grupo de pessoas diga assim, ó, vou invadir uma fazenda, né, lá em tal local. Tem um grupo de pessoas que está aqui e está ameaçando de invadir uma fazenda. Esse grupo de pessoas que ameaça, esse grupo de pessoas que está na iminência de, que está fazendo essa ameaça, para impedir que eles venham, né, a esbulhar ou turbar efetivamente, eu posso ajuizar uma ação de interdito proibitório. Antigamente acontecia mais isso daqui quando tínhamos lá os movimentos sem terra, que eles anunciavam, vamos invadir tal fazenda por ser improdutiva, etc e tal. Então as medidas cabíveis para impedir isso, porque no plano da ameaça, é o interdito proibitório, esse é o mais fácil. O que as pessoas mais têm dificuldade é a reintegração de posse e a manutenção de posse. A palavra da reintegração de posse é esbulho. Esbulho é a palavra da reintegração de posse. Quando a minha posse é esbulhada, eu ajuizo uma ação de reintegração de posse. Vejam, vocês têm uma casa na praia, está muito, muito na moda, isso tem que ter um certo cuidado, né? Moda, né? Falar é horrível, né? Mas as pessoas hoje em dia, elas enxergam um terreno na praia, enxergam uma casa na praia, elas passam a invadir e a ter aquilo como se delas fossem, né? Mas eles não têm a propriedade. Eles não têm a propriedade, mas eles têm ali a posse e eles, né, ficam no imóvel. Muitas vezes até conseguem fechar o templo, o capítulo, mas não vem o caso desse assunto no momento.
Então vocês vejam, vocês têm uma casa na praia, e essa casa na praia é invadida por uma pessoa, ou duas, ou três. Essas pessoas cometeram um esbulho. Para você tirar essas pessoas de lá, vocês vão ter que fazer o quê? Uma reintegração de posse. Uma coisa que as pessoas confundem, que eu acho sempre importante, eu esclareço isso sempre. Não interessa se as pessoas ocuparam só um pedacinho, né? Ou se ocuparam tudo. Então, por exemplo, vocês imaginem que vocês têm uma fazenda imensa, né? E vocês imaginem que um grupo de pessoas invadiu só um pedacinho da fazenda de vocês. Vocês estão na fazenda e esse pessoal, eles foram lá e ocuparam só um pedacinho. Eles estão esbulhando esse pedaço. Eles estão esbulhando a posse de vocês. Por quê? Porque se eles botaram já um pezinho dentro, isso já é esbulho. Então a medida cabível é reintegração de posse. Não tem nada a ver com manutenção de posse. Manutenção nós já vamos chegar nela. Então, a reintegração de posse acontece nessa situação. Vocês querem uma situação muito moderna, né? Moderna dos dias de hoje, que eu tenho ações, mais de uma nesse sentido interessante, né? Pessoa vende o apartamento para outra, a outra fica de conseguir um financiamento e o financiamento não sai, né? Eu tenho, inclusive em andamento, processos assim, já processos finos também. O que acontece? O financiamento acaba não saindo e aquela pessoa que acabou comprando, ela acaba ficando no imóvel. Como é que eu faço para tirar essa pessoa de lá? Reintegração de posse. E por quê? Porque ela acabou, na verdade, ocupando o imóvel indevidamente na medida que não perfectibilizou a compra e venda. Então, sempre que alguém passa a ocupar, ou na totalidade, ou em parte, algo, né, que é meu, passando a ter a posse, cabe a reintegração de posse, porque está ocorrendo o chamado esbulho. Não tem nada a ver com manutenção de posse. A manutenção de posse ela ocorre no caso de turbação. Turbação, eu digo, é uma perturbação, né? É quando a pessoa não consegue usufruir da sua posse, né, da maneira como deveria. Por quê? Porque a sua posse vem sendo turbada. Vocês querem ver casos assim que acontecem, né? Por exemplo, o sujeito tem um sítio, tem uma piscina. Aí ele não vai no sítio nunca. Os vizinhos tomam banho naquela piscina. Eles estão turbando a posse, ou seja, estão perturbando. Fulano tem lá uma fazenda, o vizinho vai lá e bota o gado para comer. Então vocês vejam, não é que as pessoas estejam lá e passaram a tomar posse do bem do outro definitivamente ou que seja temporariamente. Não se trata de esbulho, se trata de turbação. Eles não estão permitindo, né, que ele tenha o seu uso e gozo pleno sem incomodá-lo. Por isso eu digo que a turbação é uma perturbação. Então isso acontece, né, não são poucas as vezes que as pessoas elas passam a dispor, né, das coisas das outras. Eu vou, a partir de agora, eu vou botar meu gado para comer aqui, ou então eu vou usar essa piscina, já que ele não está vindo mesmo. Muitas vezes as pessoas fazem até coisas, né, mais graves, mas vejam, é no sentido da perturbação. Perturbar, turbação, né? Então não se confunde. Por que eu gosto de falar isso? Porque quando eu falo assim para vocês, gente, vocês têm uma fazenda e vocês estão na fazenda e um grupo de pessoas invadiu parte da fazenda. As pessoas acham que a medida cabível é manutenção de posse. Já que eu estou aqui para manter a minha posse, eu farei isso. Não. Por que não? Porque se esse grupo de pessoas passou a ocupar a posse de vocês na fazenda lá de vocês, essas pessoas já cometeram esbulho. Então é reintegração de posse. A manutenção de posse é para essas situações de turbação, que são as situações de perturbação. Tá? Então, essa é uma diferenciação inicial que a gente faz sobre as ações possessórias, conceituando e diferenciando os três tipos. Depois eu vou falar para vocês, vou fazer o esquema, é claro, sempre material escrito e vídeo, né, explicando então, né, as linhas gerais do que tem em comum procedimento e depois uma de cada vez. Eu postei para vocês um exercício, né, que é naquele nosso método do aprendizado, daquele método do empírico, para vocês fazerem me respondendo aquelas perguntas. Né? E aí depois nós vamos fazer uma pontuação através disso daqui. Seria muito interessante que vocês fizessem. Eu sei que vocês estão tendo uma sobrecarga de materiais, de professores, nós estamos aí tentando transmitir para vocês com a maior qualidade possível, mas vamos tentar nos organizar para conseguir, né, contemplar todas as atividades, né, e aprender com muita qualidade, que é sempre o nosso objetivo. Sempre meus canais estão abertos para comunicação para vocês, né, e eu sempre digo isso, e não é nesse momento, claro que é um momento atípico, triste, mas eu sempre deixei os canais abertos de comunicação, porque
né, nós estamos sempre juntos, né, nessa caminhada do ensino-aprendizado. Né, um bom final de semana para vocês e meu muito obrigado.